acompanhando a expectativa para a saída do grupo de brasileiros, 34 pessoas que aguardam a saída, a retirada do território da faixa de Gaza em direção ao Egito. São pessoas que serão repatriadas, brasileiros e seus familiares que estão nesse momento na faixa de Gaza, aguardando os trâmites legais para deixar o território. Uma operação nesse momento sendo montada pelo Itamaraty e também uma operação interministerial por aqui para a acolhida desse grupo. A gente segue em contato com brasileiros que estão por lá. A nossa analista, a Jussara Soares, ela traz agora para a gente informações do Hassan Rabi. Ele é um dos brasileiros que está na faixa de Gaza aguardando essa autorização para cruzar a passagem de Rafah, no Egito. Ele gravou um depoimento justamente do trajeto feito da cidade onde ele estava até Rafah, onde, nesse momento, ele aguarda a liberação. Vamos acompanhar o que ele disse. Estou aqui na fronteira, na esperança que abriu o portão para entrar os feridos primeiro. Depois que entrassem os feridos, a gente segue a viagem. Sem entrar os feridos para o Egito, ninguém consegue viajar. Bem, a gente já via ali ele nas proximidades da passagem de Rafah. Lembrando mais uma vez para você que está nos acompanhando, a gente está falando aqui de um grupo de 34 pessoas. Todos são palestinos, só que alguns deles têm dupla nacionalidade, portanto também são brasileiros. E ao lado de familiares, eles vão deixar o território da faixa de Gaza em instantes. Houve o trajeto de um grupo que estava na cidade de Khan Younis até Rafah, onde já estava um grupo maior, de 18 pessoas. É nesse momento, então, agora, segundo o Itamaraty, desde as 7 horas da manhã, horário local, por lá nesse momento agora já passa de 11 horas da manhã, eles estão aguardando apenas trâmites legais. Devem cruzar a fronteira, passar ali por Rafah, passagem de Rafah em direção ao território egípcio. É um dia de grande expectativa. E aí o momento que eu descrevi há pouco para vocês, um outro vídeo que ele também enviou a Jussara Soares, do trajeto que ele fez. Esse brasileiro estava em Khan Younis, que ali reunia nessa cidade um grupo de 16 pessoas, e eles viajaram de ônibus até Rafah, onde já havia 18 pessoas aguardando orientações por parte do governo brasileiro. Qual que é, nesse momento, o plano, qual que é a orientação? Após a passagem, após cruzarem a fronteira, esse grupo irá para Al-Arish e ali eles receberão um primeiro atendimento. Lembrando que o avião da FAB, que vai levar esse grupo de brasileiros, trazê-los de volta nessa operação de acolhida, de repatriação, esse avião também tem entre os seus tripulantes equipes médicas. Portanto, um médico, um psicólogo também já para prestar ali os primeiros atendimentos a esse grupo. 34 pessoas, a expectativa é que eles cheguem ao Brasil no domingo e que sejam recebidos na base aérea de Brasília pelo presidente Lula. E a gente conversa com o Urian Fancelli sobre essa que é a principal manchete do dia, Urian. A saída desse grupo de brasileiros em instantes, isso deve acontecer. Há nesse momento, portanto, apenas questões legais, questões processuais para que esse grupo deixe o território da faixa de Gaza. Em que medida a saída desse grupo também tira qualquer ponto de tensão das relações entre Brasil e Israel, Urian? Tira, Carol, e coloca no Brasil numa posição até mais confortável, inclusive para pressionar Israel para que pare para que pare de fazer aqueles ataques que são muitas vezes considerados desproporcionais. A partir do momento em que o governo brasileiro tenta aprovar algumas medidas, como por exemplo aquela lá do Conselho de Segurança da ONU, de aprovar uma resolução pedindo cessar-fogo, pedindo o fim das hostilidades, ou até mesmo colocar ali corredores humanitários, isso tudo fica muito mais delicado no momento em que os brasileiros estão sendo segurados na faixa de Gaza. Agora não, agora o Brasil se sente numa posição mais cômoda para defender algumas coisas, entre elas pausas humanitárias, sem ter aquela pressão de ter seus cidadãos segurados por lá, né? Então a gente pode ver a partir de agora uma política externa do Brasil em relação a esse conflito que está acontecendo mais ativa do que antes. Ou seja, podemos esperar até mesmo um endurecimento das críticas quando ontem acompanhamos Celso Amorim falando em genocídio por parte de Israel. Com a saída desse grupo de brasileiros de Gaza, a gente pode ver um tom ainda mais alto, mais duro?
Com certeza, sem dúvida que isso pode acontecer. Lembrando que as diferenças das relações, esses atritos entre o governo do PT e o governo de Israel não são novos, né? Até mesmo aquele termo que ficou conhecido em 2014 como anão diplomático, que o Brasil foi chamado de anão diplomático lá atrás por Israel, foi em uma dessas ocasiões quando o governo israelense estava lá em 2014 retaliando Gaza e o governo brasileiro disse que aquelas ações lá atrás eram desproporcionais. E mais recentemente, também em 2021, quando aqueles políticos do PT lançaram uma carta também condenando o fato de que o Hamas era classificado por diversos países como uma facção terrorista, foram 10 integrantes do PT que assinaram essa carta, isso tudo, na visão de Israel, coloca o Brasil como um país aí mais alinhado, por mais que não seja, mas coloca o Brasil numa posição de mais alinhado com o Hamas e faz com que qualquer tipo de declaração brasileira seja, em algumas vezes, interpretada de uma maneira talvez distorcida. Então, agora o Brasil com certeza vai ficar mais confortável para fazer críticas, já que conseguiu retirar grande parte dos brasileiros do território israelense e agora esses brasileiros de Gaza também são liberados de lá.